Vamos lá, pessoal, finalmente a gente vai conseguir começar a nossa quarta apostila. Bom, hoje a gente vai falar sobre equações biquadradas e equações irracionais. Bom, para ser bem simples, uma equação é biquadrada quando ela aparece nessa forma para a gente aqui, ó. O valor de x à quarta e o valor de x ao quadrado e o termo independente. Observe o seguinte, o valor de a, b e c são constantes reais e o a ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, o único valor que não pode sair dessa equação é o valor de a. É igualzinho à equação de segundo grau. Esse valor de a ele tem que ser diferente de zero. Pode faltar essa parte, pode faltar essa parte, pode faltar as duas, ok? Outra coisa, só para vocês diferenciarem. Se eu tiver aqui ó, um expoente da variável ímpar, não é uma equação biquadrada, ok? Se tivesse aqui ó, 3x à quarta mais 2x, não é uma equação biquadrada, tá bom? Não é só isso aqui que tem que aparecer. Esse daqui também não pode ter expoente ímpar, tá bom? Aqui embaixo eu mostrei alguns exemplos para vocês de equações biquadradas. Ó, x à quarta mais 2 mais x ao quadrado menos 2. É uma equação biquadrada. 3x à quarta menos 5x ao quadrado igual a zero, também é uma equação biquadrada. Com fração também, ó. Menos 5 meios de x à quarta mais 5 igual a zero. Observe que aqui ó, faltou esse termo do meio. Sem problema nenhum. Continua sendo uma equação biquadrada, tá bom? Bom, vamos agora para a gente aprender a resolver essa equação biquadrada. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai abrir esse expoente aqui, ó, 4, dessa forma sempre. Por quê? Eu estou pegando aqui, ó, x elevado a 2 elevado a 2. Pela potência de uma potência, é só multiplicar os dois que eu volto para cá, ok? Então a ideia é a gente transformar essa equação biquadrada em uma equação quadrada, ou seja, uma equação de segundo grau. Então, a gente fazendo essa mudança desse expoente aqui, ó, a gente consegue usar esse artifício, que é trocar x ao quadrado por uma outra variável qualquer. No caso aqui, a gente vai usar o y. Então, onde tiver x ao quadrado, eu vou colocar o y no lugar, ok? Então, observa, aqui eu tenho ó, x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, eu tenho y elevado ao quadrado. Aqui eu tenho ó, menos 5x ao quadrado, no lugar do x ao quadrado eu coloquei o y, ok? Aí ó, eu consegui montar aqui ó, uma equação de segundo grau na variável y. Depois que eu achar o valor do y, se tiver, eu volto aqui e substituo para poder achar o valor de x no final. Bom, eu resolvi para vocês de duas formas, utilizando a fórmula de Bhaskara e utilizando soma e produto, no primeiro e no segundo exemplo. Então, no primeiro exemplo, a gente vai fazer assim, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara. Observa, primeiro passo, achar os coeficientes, o valor de A, B e C. Segundo passo, você achar o valor do discriminante, que é o delta, que é para saber se a equação tem ou não tem raízes, ok? Ó, valor de B ao quadrado, menos 4ac, substituí, determinei, achei o 9. No terceiro passo, observa que eu vou achar agora o valor das raízes. Eu coloquei aqui meio rabiscado, é o y. É porque é o vício de colocar sempre o x, eu fui colocando. Depois, para não ter que refazer de novo, eu fui lá e só coloquei o y para vocês aqui de caneta preta, tá bom? Então, ó, y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituí os valores, determinei cada uma das duas raízes, ok? Essas duas raízes eu tenho que voltar aqui para substituir. Então eu vou ter aqui, ó, se y é igual a 4, que é a primeira raiz, teremos o que? X ao quadrado igual a y. Então x ao quadrado igual a 4. Tirando esse 2 daqui, ó, ele vai para lá como mais ou menos. Cuidado. Mais ou menos a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Minhas duas primeiras soluções. Agora eu vou para a segunda. Se y é igual a 1, que é a segunda raiz, teremos o quê? Ó, x ao quadrado igual a 1, passa para cá como raiz, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1. Então, quais são as soluções? Mais ou menos 2 e mais ou menos 1.
na minha solução eu vou colocar do menor para o maior, mas se você colocar todas elas aqui enroladas, não tem problema, tá? Eu só coloco assim organizadinho porque é o que normalmente aparece, mas não altera nada a sua resposta. Bom, vamos no segundo exemplo. No segundo exemplo, eu já utilizei soma e produto, mas é a mesma coisa. Observa. Me deu uma equação biquadrada, transformei esse expoente aqui, para poder fazer a substituição, substituí e encontrei uma equação de segundo grau. Depois que eu encontro a equação de segundo grau, agora eu vou achar as raízes. Lembrando de novo, pode ser pela fórmula de Bhaskara ou utilizando soma e produto, tá bom? No soma e produto, para quem não lembra ainda, eu tenho a soma de dois números que dá o simétrico desse e o produto desses dois números que dá esse aqui, ou seja, a soma que dá esse com o sinal trocado e o produto que dá esse daqui com o sinal que ele tem. Então, vou ver, se eu estou multiplicando dois números e a resposta negativa, esses números têm sinais contrários, ok? Se eu estou somando dois números de sinais diferentes e a resposta é positiva, o maior valor absoluto deles é positivo. Então, por isso a gente coloca o primeiro como mais e o segundo como menos. Aí a gente vai procurar quais são os números. 9 vezes 4, 36. 9 menos 4, 5. Então, minhas raízes vai ser o 9 e o 4, ok? Bom, achando agora, se o y é igual a 9, eu vou substituir aqui, nessa expressão aí em cima. Então, x ao quadrado é igual a 9. Raiz quadrada de 9, o x vai ser igual a mais ou menos 3, ok? Igualzinho o outro. Agora, se o y for igual a menos 4, x ao quadrado igual a menos 4, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Posso calcular a raiz quadrada negativa nos números reais? Não. Então, aqui eu não tenho solução, só tenho essa daqui como solução. Então, a minha resposta, a minha solução vai ser o menos 3 e o 3, que são as respostas daqui. Essa aqui não entra, tá bom? Bom, vamos à segunda parte da explicação. Vamos falar agora sobre equações irracionais. As equações irracionais são todas as equações em que a nossa incógnita está dentro do radical. Ou seja, x, raiz quadrada de x, o x está dentro do radical, mais 1 igual a x. É uma equação irracional. 5 vezes a raiz quadrada de x mais 1 igual a x ao quadrado mais x. Também é uma equação irracional. Só porque o valor da variável está dentro do radical. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Dentro do radical tem variável, ela é uma equação irracional. Ponto. Bom, como que a gente faz para poder resolver essa equação? A gente vai resolver essa equação quando a gente conseguir levar os dois lados da igualdade a uma mesma potência para eliminar o radical. Como assim? A raiz não é quadrada? A gente vai levar os dois lados ao quadrado. Raiz quadrada, quadrado. Então, eu consigo cancelar aqui o radical. Só que toma cuidado que o radical você tem que calcular a potência também. Então, cancelando o radical, o que sobrou? X mais 2. Do outro lado, ficou x ao quadrado. Então, vou igualar tudo a zero. Pega esses dois valores, vem para o segundo membro trocando o sinal. Então, ficou x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Eu tenho uma equação de segundo grau. Tendo uma equação de segundo grau, eu posso resolver para achar as raízes usando a fórmula de Bhaskara ou usando soma e produto. Fica a critério de vocês. Vou usar a soma e produto para ser mais rápido aqui. Então, dois números que eu somo e dá o simétrico desse, lembra? Aqui é menos 1, aqui vem para cá mais 1. E o produto de dois números que dá menos 2. 2 positivo vezes menos 1 dá 2. 2 positivo menos 1 dá 1. Então, as minhas raízes é o 2 e o menos 1. Detalhe, nas equações irracionais, você sempre que achar as raízes, você tem que verificar se é verdadeira. Se for verdadeira, vai para a solução. Se for falsa, não vai. Como que eu verifico? Você vai pegar as duas raízes, uma de cada vez, e substituir na equação original. Se bater a resposta igual, ela é a solução. Caso contrário, não. Então, vamos lá. Pegando aqui, verificação. O x igual a 2, que foi a primeira raiz,
eu vou substituir no lugar do x, ó, o 2. Então, ó, o 2 aqui vai ficar raiz quadrada de 2 mais 2 igual a 2. Raiz quadrada de 2 mais 2 dá 4. Raiz quadrada de 4, 2. Verdadeiro, tá certo. Vamos para a segunda. Ó. Quando x for igual a menos 1, substitua aqui dentro. Ó. Menos 1 e menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1. Aqui é menos 1. Raiz quadrada de 1 é menos 1? Não. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, essa aqui é falsa. Minha solução é só essa daqui. Ok? Vê se dá para aparecer aí. Deixa eu ver se mostrei. Tá bom? Então, deu falsa, não vem para a solução. Deu verdadeiro, vem para a solução. Mais um exemplo, só para a gente poder terminar essa parte. Bom, aqui eu peguei uma equação um pouco maior para poder mostrar a vocês o desenvolvimento, tá bom? Observa que eu tenho aqui, ó, duas parcelas. Vou elevar esse lado todo ao quadrado e vou elevar esse lado também ao quadrado. Por que eu vou elevar ao quadrado? Porque aqui a raiz é quadrada. Se fosse uma raiz cúbica, elevaria ao cubo. Uma raiz quarta, elevaria a 4. E assim por diante. Antes de desenvolver isso aqui, deixa eu mostrar isso aqui para vocês para relembrar. Observa. O quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ou você faz aquela distribuição do chuveirinho, que você escolhe. Vou usar a propriedade aqui para facilitar a nossa vida aqui. Bom, vamos lá. Primeiro termo, ó, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, ok? Mais o quadrado do segundo termo. Só um detalhezinho aqui, ó, é o menos, né? Aqui eu tinha errado e não corrigi, é menos lá em cima, tá bom? Só para depois não confundir. Era para passar o liquid paper, mas eu acabei que eu esqueci. E mais o quadrado do segundo termo. Bom, raiz elevado ao quadrado. A gente vai lá, ó, e cancela. Raiz elevado ao quadrado. A gente vai lá e cancela. Aqui eu tenho um produto. Mas observa, se a raiz quadrada e a raiz quadrada, eu posso pegar esse valor e multiplicar por esse. Ok? Então, ó, esses dois valores aqui, ó, eu vou operar com esses. Então, eu tenho ó, 3x mais x, 4x. Mais 1 com menos 1, cancelo. E repito isso aqui do meio. Vem para cá. Não esquecendo, ó, que eu tenho 6 ao quadrado, que deu 36, e só vem seguindo. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a multiplicação desses dois valores. Você pode fazer a distribuição e achar a resposta. Aqui eu já coloquei a resposta final depois da multiplicação. Ok? O que eu tenho que fazer agora? Vou tirar esse 4 daqui e esse 2 daqui, mas um de cada vez. Ó, o 4 está somando, vem subtraindo. O 2 está multiplicando, vem dividindo. Simplifiquei aqui, ó, encontrei isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Para tirar esse radical, eu vou elevar os dois lados de novo ao quadrado. Ó, elevei ao quadrado, cancelei o radical. Fiquei com a expressão. Calcula aqui o quadrado da diferença. Mesmo esquema desse aqui, ó. Só que aqui vai ser o menos, aqui o menos. É a mesma ideia. Era só para lembrar vocês. Calculando aqui, ó, eu vou obter isso aqui. Faço o que agora? Eu vou pegar tudo isso e passar para o lado de cá, trocando o sinal. Troquei o sinal desse, desse e desse quando veio para cá. Todos eles aqui embaixo. Operando eles agora, 2 a 2, eu vou ter uma equação de segundo grau. Aí sim, cheguei na equação de segundo grau, vou achar as raízes. Mesmo esquema. Posso usar a fórmula de Bhaskara? Posso, você que escolhe. Posso usar a soma de produto? Posso, você que escolhe, tá bom? Achando as raízes, eu vou fazer agora a verificação de cada uma das raízes. Feita a verificação, bateu a resposta, vem para a solução. Não bateu a resposta, não vem para a solução. Ok? Finalzinho é só isso. Ó. Só substituir o 65 aqui e aqui. Resolve cada parte, ó, devagarzinho. Você vai encontrar a primeira vendo que é falsa. Então, 65 não é a resposta. E a segunda, ó, quando a raiz for igual a 5, você substitui. Observa que o seu valor aqui ele vai ser verdadeiro. Sendo verdadeiro, a tua solução é 5. Valeu, pessoal? Desculpa aí a correria, que eu tentei fazer só um vídeo dessa explicação para vocês, para não ficar muito corrido. Quer dizer, não ficar muito vídeo para vocês poderem ficar assistindo, tá bom? Fica todo mundo com Deus e vamos lá. Tchau, tchau.